Queridos irmãos, com muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Privilégio, uma dádiva, um presente de Deus estar aqui com os irmãos nesta noite, proporcionado pelos céus, e não há dúvidas de que o Senhor está presente. Só não sente quem não quer, né? Mas que o Senhor está aqui, isto é absolutamente real. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Marcos. Nós vamos ler alguns versículos para que por meio deles o Senhor fale aos nossos corações. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, Marcos capítulo 8, eu aproveito também para agradecer ao nosso eterno Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do amigo, pastor Tarso, sua digna esposa, toda a família. O Senhor continue abençoando a ele e a todos os obreiros que estão aqui ladeando, cooperando para que essa obra seja realizada com excelência, como nós temos visto. E creio que muitas vitórias o Senhor ainda trará sobre cada um de vocês. Quem acredita, diga amém. Amém. Nosso Deus, Ele é fiel e Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Nós devemos sempre estar atentos para olharmos para onde Deus quer que nós olhemos, nas direções que Deus quer que os nossos olhos estejam. Pelo menos em 5 direções nós devemos olhar segundo a vontade de Deus. Primeiro, olhando para dentro de nós mesmos. E olhar para dentro, a gente olha com um olhar de arrependimento, dizendo para Deus que nós não somos nada e que precisamos da sua graça para vivermos aquilo que Ele tem para nós. A sua graça nos alcançou e por isso nós estamos de pé. Devemos também olhar, em segundo lugar, para trás. E para trás a gente olha com um olhar de gratidão. A gente vê o que Deus fez, o que Ele realizou, o que nós éramos e o que nós somos, o que nós fazíamos, o que nós fazemos, onde nós estávamos e onde nós estamos. E nós glorificamos a Deus por isso, né? Em terceiro lugar, devemos olhar para os lados. E para os lados a gente olha com um olhar de compaixão. Olhar para o próximo é o olhar de amor, o olhar fraterno, aquele olhar que Deus quer que nós tenhamos. Também devemos olhar para frente. Para frente a gente olha com esperança, não com expectativa, mas com esperança. Crente não tem expectativas, crente tem esperança. A esperança do crente é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por último, nós olhamos para cima, e para cima a gente olha com um olhar de adoração, porque é para isso que nós estamos aqui, para adorarmos ao Senhor. Culto só é culto se a igreja adorar. Se não, é qualquer outra coisa, é reunião, é um high society, é qualquer outra coisa. Mas quando a gente se reúne para adorar. Um tem hino, um tem salmo, um tem cânticos espirituais, um tem línguas, outro tem profecias, outro tem palavra. É o que a Bíblia nos ensina. E assim a gente vai cultuando e adorando ao nome de Jesus. E outra coisa, a gente não vem aqui para ser abençoado. A gente vem aqui porque a gente já é abençoado. A gente não vem aqui buscar bênção, a gente é uma bênção. A Bíblia ensina a gente ser bênção para os outros, não buscar bênçãos. Por isso que nós estamos glorificando o nome de Jesus, porque Ele nos fez bênçãos para este mundo. Somos sal da terra, somos luz para este mundo. Somos a resposta de Deus para esta geração corrupta e putrefada. Você acredita nisso? Glorifique ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus é extremamente importante. A pregação da palavra de Deus deve ter prioridade. Glória a Deus pela Assembleia de Deus, porque é uma igreja da palavra, não é assim? A igreja da palavra, a igreja da palavra. Bernard Manning, um grande teólogo, dizia que a pregação, ela é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado. Ela é extremamente importante. A ponto de Lutero, o grande nome da reforma protestante, dizer que quando a Bíblia fala, Deus fala.
Quando a Bíblia fala, Deus fala. Ele dizia: pregue como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Eu só vou consertar essa última frase dele, como se ele voltasse hoje. Quem crê que Jesus pode voltar? Nós cremos nisso, né? Glória a Deus. Então vamos à palavra. Marcos capítulo 8, versículo 22 a seguir. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Quem pode dizer amém? Muito bem, queridos irmãos, o texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais pujantes, emblemáticos e áureos das páginas neotestamentárias, isto é, do Novo Testamento. Quando nós lemos esse texto, a nossa alma regozija no Senhor, por sabermos que Deus é poderoso para realizar coisas extraordinárias, estupendas, maravilhosas. O nosso Deus tem um poder ilimitado, por isso que na Bíblia ele é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aqui nós vemos que Marcos relata para nós com muita maestria um episódio único nas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus chegou na cidade de Betsaida. Repita após mim: Betsaida. A palavra Betsaida é uma palavra hebraica, Beit Shaid, que significa casa de pesca. Aquela região era uma região pesqueira, estava em torno do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia. Segundo os historiadores, naquela região, cerca de 2 a 4 mil pessoas retiravam sustento diariamente para suas famílias dali, pescando. Tanto é verdade que a maioria dos discípulos de Jesus era de pescadores. A grande maioria dos discípulos de Jesus era de pescadores. Pode ver que são raras as exceções, aqueles que não praticavam a pesca. Jesus, um belo dia, encontrou-os pescando. E geralmente quando eles estavam pescando, eles eram tão mal pescadores que eles não pescavam absolutamente nada. Se Jesus não os auxiliasse, eles não conseguiriam fazer absolutamente nenhum tipo de pesca. E aí Jesus os chama, os convoca e diz assim: a partir de hoje, vocês serão não mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Aleluia. Porque há uma grande diferença entre quem pesca peixes e quem pesca homens. Quem pesca peixes, pesca o que está vivo para matar. Quem pesca homens, pesca o que está morto para dar vida, e vida com abundância. Foi para isso que Jesus nos chamou, para pescarmos almas para o reino de Deus. Pessoas que estão mortas espiritualmente, para receberem vida espiritual, receberem fôlego de vida espiritual. E por isso o Senhor nos trouxe aqui, para reforçar esta palavra aos nossos corações. E quem crê, diga glória a Deus. Então eles estão ali pescando, Jesus os chama, Jesus os vocaciona, e agora eles são chamados para pescar homens. Eles estão ali em Betsaida. Vejam, chegou em Betsaida. Qual que é o problema de Betsaida, pastor? O problema de Betsaida é que Betsaida é uma cidade amaldiçoada. É uma cidade que está debaixo de maldição. Pastor, quem que amaldiçoou a cidade de Betsaida? O próprio Jesus. Não entendi, Jesus amaldiçoou a cidade de Betsaida? Sim, está em Mateus capítulo 11. Não foi só Betsaida, foram mais 2 cidades junto com ela. Betsaida, Corazim e Cafarnaum.
Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Essas 3 cidades foram amaldiçoadas por Jesus. Ficaram debaixo de uma sentença de juízo. Por que isso aconteceu, pastor? Porque nessas 3 cidades, quem está me ouvindo, diga amém. Olha para cá. Nessas 3 cidades, Jesus realizou a maioria dos seus milagres. Ou seja, essas 3 cidades viram milagres, prodígios e maravilhas de Jesus durante vários anos, durante vários períodos. Jesus fez cegos enxergarem, Jesus fez paralíticos andarem, Jesus fez leprosos ficarem limpos, Jesus fez surdos ouvirem, mudos falarem. Ali na cidade de Betsaida, de Cafarnaum, de Corazim, até morto ressuscitou. E mesmo assim eles não se converteram a Jesus. Aqui eu aprendo algo muito forte, que milagres não salvam, mas o maior milagre é a salvação. Tem muita gente que recebe o milagre, mas não recebe a salvação. Tem muita gente que vem ao culto para receber a bênção de Deus, mas não quer compromisso com Deus da bênção. Tem muita gente que vem ao culto para buscar a porta que Deus abre, mas não Deus que abre a porta. A cura de Deus, mas não Deus da cura. O milagre de Deus, mas não Deus do milagre. Eu venho aqui te dizer em nome de Jesus, que mais importante do que o milagre de Deus é o Deus do milagre. Porque quem tem o Deus do milagre tem todas as coisas ao seu dispor. É mais importante ter Deus. Quem tem Deus tem tudo. Então eles estavam assim, nessa perspectiva. E aí Jesus emitiu o juízo. Eu vou parafrasear o que está em Mateus capítulo 11. Jesus disse aproximadamente assim: ai de ti, ai na Bíblia vocês sabem, é juízo. Ai de Deus é coisa tremenda, é coisa terrível. Ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim e ai de ti Cafarnaum. Por quê? Porque se em Tiro e em Sidom, em Sodoma e em Gomorra fossem realizados os milagres que foram realizados em vós, eles teriam se arrependido, mas vocês não quiseram. Haverá, olha só que coisa tremenda, maior rigor de punição no dia do juízo final sobre vocês, moradores de Betsaida, Cafarnaum e Corazim, do que sobre os moradores de Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom. Não precisa dizer o que acontecia em Sodoma e Gomorra, porque você sabe muito bem. Não precisa dizer o que acontecia em Tiro e em Sidom, porque você sabe muito bem, você conhece a Bíblia. Cidades impenitentes que faziam coisas terríveis. Mas o rigor de punição no dia do juízo final vai ser maior sobre os moradores de Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Porque eles viram o que os moradores de Sodoma e Gomorra não viram. Eles ouviram o que os moradores de Tiro e Sidom nunca ouviram. Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto mais conhecimento e quanto mais é possível aprender de Deus, quanto maior a facilidade de se encontrar com Deus, maior também a responsabilidade. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas é uma palavra do céu. Nós brasileiros estamos proibidos de nos afastarmos de Deus. Pastor, não entendi. Aqui no Brasil não existe desculpa. Aqui no Brasil ninguém pode se excusar diante de Deus e dizer: Senhor, mas eu não conhecia, eu não sabia. Você não anda 500 metros numa rua para não encontrar uma igreja. Em todo lugar tem alguém pregando. Tem gente na internet pregando, tem gente na rádio pregando, tem gente na TV pregando, tem cartaz pregando, em todo lugar tem gente pregando. Não aceita quem não quer, e ai de quem não aceitar. E muito pior, ai de quem conhece e se desvia. Deus está falando conosco aqui essa noite. Porque o conhecimento traz responsabilidade. Aquele que mais tem, mais será cobrado. Quem mais recebe, mais responsabilidade tem. No Brasil não há desculpa.
Então você e eu estamos proibidos de nos afastarmos de Deus, porque Deus tem algo grande com a nossa nação, Deus tem algo grande com o nosso povo. Aqui no Nordeste, aqui no Maranhão, existem pregadores em todos os lugares. Nós não podemos nos afastar de Deus. O que a gente faz então, pastor? Se achega a Ele, agarra a Ele, segura Ele, sirva a Ele com alegria, com interesse de coração. Servir a Deus não é um fardo, servir a Deus é um privilégio. Esses dias eu estava ministrando aula e um aluno disse assim: mas pastor, servir a Deus é muito difícil. Eu disse: difícil é servir o diabo. E quem já serviu o diabo sabe o que eu estou falando. Mas pastor, Deus exige muito de nós. Eu disse: aonde? Não exige não? Eu disse: não. Aí ele ficou meio alegre. Então Deus não exige muito da gente? Eu disse: não, Deus não exige muito, Deus exige tudo. Com Deus ou é tudo ou é nada. Deus não quer a gente 50%, Deus quer a gente 100%. Não adianta dizer que é crente que serve a Deus metade aqui e metade lá fora. Não, não pastor, meu pé está no mundo e o outro está na igreja. Isso aí não vai dar certo. Uma hora o diabo vai te arrastar de vez. Agora vem para Deus, entrega a tua alma para Deus. Corpo, alma e espírito para Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor, mesmo sem querer? Então a cidade está debaixo de maldição. Você já aprendeu isso. Só que, mesmo assim, você leu comigo, eu estou no primeiro versículo. Jesus foi lá. O que significa isso, pastor? Que Deus não desiste de ninguém. Jesus foi na cidade, mesmo a cidade estando debaixo de maldição. Ele quer comunhão. Ele quer relacionamento. E aí ele esteve ali presente. E a Bíblia diz, na sequência do versículo 22, e trouxeram-lhe um cego. Trouxeram-lhe é plural. Alguns amigos se reuniram e disseram para o cego: olha, amigo, ficamos sabendo que tem um homem aí chamado Jesus, que onde ele toca tem milagre. Onde ele toca tem restauração, onde ele toca tem cura, onde ele toca tem bênção, onde ele toca tem virtude, onde ele toca a transformação. Você quer que a gente te leve lá? Eu disse: claro, vocês têm coragem de me levar? Temos, então vamos embora. Onde ele está? Ele está em Betsaida. Vamos lá. E a Bíblia diz que eles chegaram a Jesus, e olha o que o texto diz, só vou ficar no texto. E rogaram-lhe que lhe tocasse. Sabe o que entendo aqui? Eles chegaram para Jesus e disseram assim: nós estamos sabendo que onde o Senhor toca tem milagre. Então a gente trouxe esse amigo nosso aqui que é cego, toca nele, faz um milagre, que a gente precisa voltar para as nossas atividades. A gente veio aqui só para receber a bênção. Toca nele e a gente vaza. Toca nele e a gente puxa o nosso carro. Toca nele, cura ele e a gente arrasta o pé. A gente só veio aqui atrás disso. Em outras palavras, eles não foram atrás de Jesus para serem discípulos de Jesus, para serem ministrados por Jesus, para serem aprendizes de Jesus, para fazerem parte da igreja de Jesus. Eles foram lá atrás de uma bênção. Só que Jesus é muito inteligente. Imagina Jesus ouvindo aquela frase, aqueles homens querendo ensiná-lo a fazer o milagre. Jesus é Deus, e a Deus ninguém ensina. Muitas vezes a gente se coloca no lugar desses homens e faz a mesma coisa, já percebeu? Não sei se já aconteceu contigo, comigo já aconteceu algumas vezes. A gente quer ensinar Deus a fazer o milagre. A irmã quer orar para que Deus salve o esposo, ela diz: Senhor, salva o meu marido, mas tem que ser assim, 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 porque senão ele não vai. Senhor, salva o meu filho, mas tem que ser desse jeito, porque senão não vai dar certo. Senhor, eu quero estudar na faculdade e tal, mas tem que ser assim, 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 porque senão não vai. A gente quer ensinar Deus. Eu te dar um conselho da parte do Senhor: entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Deus não tem professor, Ele é o mestre dos mestres. Ele faz do jeito certo, na hora certa, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Deixa na mão de Deus. Ou a gente confia ou a gente confia. Com Deus não existe meio termo. E a gente quer ensinar a Deus, tem que ser assim, assado, Senhor, porque senão não vai dar. E Deus sabe como faz. Eu sinto Deus nessa palavra. Toca nele que a gente vai embora. Olha o que Jesus vai fazer.
Jesus deve ter olhado para eles, deve ter dado um sorriso, né? Vocês estão querendo me ensinar a fazer milagre? Eu criei os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por mim, sem mim nada do que foi feito se faria. Vocês me dão licença? Olha o que Jesus faz. Pega na mão do cego, está na Bíblia, e tomando-o pela mão, o levou. Isso é lindo demais. Jesus está dizendo o seguinte: eu poderia tocá-lo e poderia curá-lo agora, e ele voltaria para a sua vida normal. Só que eu tenho algo muito melhor. Antes do toque, ele quer fazer algo maior. O que é que ele quer fazer, pastor? Tomando-o pela mão, andou com ele. Pastor, não entendi. Antes de Deus fazer um milagre na tua vida, ele quer algo maior. Ele quer andar com você. Tirou ele do lugar que ele estava e ele se permitiu conduzir por Jesus. Ele é cego, deu as mãos para Jesus e Jesus o conduziu para o caminho da vitória. Coloca a tua mão na mão dele e ele vai te levar para o lugar certo. Se deixe guiar por Deus. Tem muita gente que está esquecendo e está invertendo a ordem. A Bíblia diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que tem gente que quer ir na frente dizendo assim: vem Jesus, é aqui ó, é desse lá, ó, agora vem para cá, direita, esquerda. Não queira indicar o caminho. Jesus é o nosso GPS. É Ele quem nos conduz, é Ele que vai à frente. Se Ele disse vem após mim, é atrás de mim. Quem vai na frente é Ele, quem dá direção é Ele, quem está no comando é Ele, quem está no controle é Ele. Não esquece disso, senão você vai quebrar a cara. Então Jesus pega ele, leva ele, conduz ele para o lugar certo. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Isso é muito forte. Não sei para você, mas para mim isso aqui fala muito fortemente. Meu coração ferve com essa palavra. Jesus está mostrando o seguinte: antes do milagre eu quero comunhão. Antes do toque eu quero relacionamento. Mais importante do que a bênção de Deus é ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, andar com Deus. Só que a gente vive na era da tacocracia. Tacos, no grego, velocidade. Cracia, governo. Governo da velocidade. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser fast. Se for fast, se for rápido, a gente se interessa. E tem lugares por aí que a coisa está feia. Não sei se você sabia, mas agora existe até velório fast. A pessoa passa de carro, drive-thru, passa pelo morro, dá um tchauzinho e vai embora. Ninguém quer perder tempo. A gente quer economizar tempo, guardar tempo, mas para quê? A pergunta é essa. Tem gente que quando dá o horário de terminar o culto, ele já fica desesperado e ele já quer ir embora, como se ele estivesse numa empresa, batido o cartão e querendo ir embora na hora que tem que ir. Aí a pergunta de Deus é: está com tanta pressa para ir embora para quê? Vai chegar em casa, vai orar? Vai chegar em casa, vai fazer outro culto? Ou vai para a televisão? Ou vai para o TikTok? Ou vai perder toda a espiritualidade e a unção que você recebeu aqui? Ou vai contar piada indecente ou assistir qualquer coisa desse nível? Deus está dizendo: use o seu tempo para a glória dEle. Aleluia. Tempo é bênção e dádiva do céu, é presente de Deus. E Deus vai cobrar cada minuto de cada um de nós, se usamos para a sua glória ou não. E aí, Jesus pega ele e conduz. Nós queremos tudo muito rápido, queremos o toque. A gente vive na era da informação digital, da velocidade, da internet 5G. E a gente toca nas coisas e tudo se resolve. Aí tem gente que quer trazer isso para o mundo espiritual. Ele passa a semana inteira, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não faz um culto em casa, ele não canta um hino, só fazendo coisas que desagradam a Deus. Aí chega no culto e quer exigir bênção. Oh, irmãos, como a gente está enganado. Deus não é o gênio da lâmpada de Aladim, que você faz um esfregãozinho e ele sai e diz: pois não, meu filho, pode fazer o pedido. Ele não é garçom, não está aqui para servir ninguém. Ele é Deus. Queira você ou não, queira eu ou não, Ele é Deus, Ele é para ser servido e não para servir. E aí,
A gente fica nessa, acha que vai apertar o botão da oração e o milagre vai chegar. O botão do jejum e a bênção vai nos alcançar. Botão disso e o milagre vem. Não. No mundo espiritual não tem botões. No mundo espiritual não existe elevador. Tem que subir degrau a degrau a escada. Cada degrau que você sobe é uma lição que você aprende. Se pular tem que descer e subir tudo de novo. Não existe micro-ondas, o forno é a lenha. Por isso que a comida é tão boa. Deus está falando conosco, não é no seu tempo, é no tempo dele. Deus está falando desde o início aqui. O irmão nem sabia a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e o pastor estava lendo aqui falando que é no tempo de Deus, não é no nosso. Deus reforça essa palavra, é no tempo dele, não é no nosso. Ah, pastor, mas o salmista Davi no Salmo 70 disse: apressa-te, Senhor. Ele disse para Deus se apressar. Aonde está escrito que Deus se apressou? Uma coisa é eu pedir, outra coisa é Deus fazer. Deus não vai fazer aquilo que quebra princípios. Deus não quebra princípios. Quem quebra princípios será quebrado por eles. Deus segue a sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Alebara, cheia, ovinai. Ele está levando o homem para comunhão. A gente quer tudo muito rápido. Só que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 24, que Enoque correu com Deus. É assim que está escrito? Correu ou andou? Andou. A gente quer correr. Gênesis 6, versículo 9, Noé correu com Deus. É assim que está escrito? Não, andou. Porque quem anda com Deus vai no ritmo de Deus, vai segundo o passo de Deus e entende o tempo de Deus. Pastor, como é que anda com Deus? É muito simples. Se quiser anotar, 4 coisinhas: oração, jejum, palavra e adoração. Tem segredo. Oração, jejum, palavra e comunhão. Como é que pode um crente dizer que é salvo e passar o ano todo sem jejuar? Como pode? Eu não consigo entender. Como é que diz que é crente, que é salvo e passa a semana inteira sem tocar na Bíblia? Aí glória a Deus some, né? É a palavra de Deus hoje. Como é que pode dizer que é crente e não tem desejo de santificar? Passa a semana toda e não vem para o culto. Quando chega domingo diz: estou cansado. Será que eu devo ir, Senhor? Confirma. Dá um sinal. Sinal? O sinal é que você precisa se converter, desmantelado. Ah, pastor, hoje eu fui para o culto. Bati meu cartão espiritual. Olha, eu estou assim com Deus. Eu mereço até uma bênção. Fui para o culto, foi um sacrifício. Irmão, dia que ir para o culto for sacrifício é porque você está desviado. Culto não é sacrifício, culto é privilégio do salvo. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. É um privilégio estar aqui. Ah, mas tem um grupinho por aí que é perigoso. Imagine você tem um amigo, uma amiga que você ama muito, e você convida ele para ir na sua casa. Olha para cá. Você convida ele para a sua casa. Ô queridão, será que você pode ir lá em casa? Eu quero conversar contigo, bater um papo com você. Aí ele diz assim: eu vou sim. Você vai? Vou. Só se você me der um presente. Hã? Como é que é? Não, eu vou na sua casa. Só que você tem que me dar alguma coisa. O que você pensaria desse amigo? Ele te ama, sim ou não? Ou ele está atrás dos seus presentes? Pois é assim que fazemos quando dizemos para Deus: eu só vou à igreja se o Senhor me abençoar. Eu só vou à igreja se o Senhor me fizer um milagre. Se o Senhor me dá aquela bênção que eu tanto espero. Para com isso. Vir à igreja é bênção, é dádiva, é presente. Eu não sei se vocês lembram, mas há pouquíssimos anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, a gente não podia vir. Queríamos vir e não podíamos. Eu ficava em casa desesperado: meu Deus, eu não aguento mais, eu quero ir para a igreja. E não tinha igreja para ir aberta, porque se tivesse eu ia. Não tem quem me segure nesse mundo. Mas não tinha. Hoje tem gente que fica assim pensando ainda se vai, se não vai. Não, nós viemos aqui para entregar.
A palavra culto significa entregar a uma divindade a adoração. Nós viemos para entregar a Deus o que a gente tem de melhor. Pastor, então quer dizer que na igreja a gente não deve vir para receber bênção? Não, mas Deus é tão bom que Ele nos concede. A gente não deve vir com esse propósito. Deus é tão bom e tão maravilhoso que ainda assim Ele nos abençoa ainda mais. Sabe como é o nome disso? Graça. A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos de bom e Ele nos concede. A graça de Deus está sobre você aqui nesta noite. A gente quer tudo rápido, o toque, a gente quer o toque, a gente quer o toque do milagre. E Deus está dizendo, eu quero o toque da comunhão, vamos andar. Andar exige comunhão. O profeta Amós disse no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É impossível, né? Como é que duas pessoas vão andar juntas se não estiverem em comunhão, em acordo? Comunhão vem através da oração, do jejum, da palavra e da adoração. Só que um princípio básico da fé cristã tem sido deixado de lado, que é a oração. Tem gente que nem na igreja está orando mais, imagine fora. Se a igreja é a casa da oração, tem gente que nem na igreja ora. A gente tem um costume lindo, nós assembleanos, né? A gente chega no culto, a gente ajoelha e ora. Nem que seja aquela oraçãozinha de ponta de nariz, né? Senhor, perdoa os meus pecados no atacado, me abençoa no varejo. Mas a gente faz aquela oração. É bonito. Então a gente não pode perder isso. Eu tive o privilégio de estudar com o Dr. Russell Shedd, um dos maiores teólogos do mundo. E era um homem muito piedoso. Um dos homens mais parecidos com Jesus que eu conheci. E ele, ao longo dos seus 80 e poucos anos de idade, ministrando aula, e ele disse uma frase que me marcou. Ele disse, sabe qual é a diferença entre a nossa geração e a geração do passado? É que a geração de crentes do passado orava por horas que pareciam minutos. E a geração atual ora por minutos que parecem horas. Tem gente que não consegue mais orar. Eu me lembro que eu era novo convertido e eu vi os irmãos da igreja, a igreja que eu aceitei a Jesus, era uma igreja muito menor, mas muito menor que essa, era um fundo de garagem, só cabia um carro, e tinha ali algumas cadeiras, e a gente ia orar, e os irmãos ficavam 1 hora orando, antes do culto começar, e eu chegava, orava 10 minutos, não aguentava mais, ficava olhando para um lado e para o outro, como é que esses irmãos oram tanto, o que eles tanto falam com Deus? Eu falei, pastor, como é que faz para orar igual esses irmãos oram? Ele disse, faz o seguinte, meu filho, você pede tudo que você precisa e no final você fala em nome de Jesus. Tadinho, na simplicidade dele, ele não sabia. E aí eu comecei a colocar em prática. Só que depois de um tempo eu fui entender que não tem nada a ver. Que a oração, ela dura muito quando há muita comunhão. Eu comparo a oração com uma ligação telefônica. Ligação. Sabe quando você recebe aquela ligação? Um número que você não conhece, números conhecidos. Alô, pois não. Não, aqui é do banco, não sei da onde. Não, desculpa, eu estou sem tempo, tá? Tchau, Deus abençoe, fica na paz. Agora, quando liga alguém que você conhece, que você ama, que você gosta muito, que você tem intimidade. Só um minutinho. Alô, querido, paz do Senhor, tudo bem? Você fala 1 hora e nem percebe que o tempo passou. Sabe como é o nome disso? Comunhão e intimidade. Você conhece tanto essa pessoa que você tem muito assunto para falar com ela. Ela te conhece tanto que tem muita coisa para falar com você. Tem gente que já entendeu. Sabe por que tem gente que ajoelha e não consegue ficar 2 minutos de joelho falando com Deus? Porque não tem o que falar com Ele, não conhece. Não tem intimidade nenhuma. E vem para o culto que ele acha bonitinho o pessoal cantar, né? O pregador pregar a palavra. Oh, que legal, tal. Saiu daqui, parece que ele destransforma. Agora eu voltei a ser a pessoa normal. Lá na igreja eu sou crente, mas fora eu sou uma pessoa qualquer. Não tem comunhão com Deus. A oração não é para pedir, a oração é para se relacionar. Quando a Bíblia diz assim, perseverai na oração, tem gente que acha que é assim, persevera pedindo, até Deus dá. Depois que Deus dá, você entrega de mão. Não, perseverar na oração é não ficar 1 minuto sem orar. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar trancado num quarto 24 horas orando? Não. Quer dizer que você não deve se desligar do céu 1 minuto. Faz o dia inteiro, passa o dia inteiro com Deus. É como alguém que faz uma ligação para outra pessoa e deixa essa pessoa na linha o dia inteiro. Para onde ele vai?
Ele está conversando com ela. Está entendendo o mistério? Deixa Deus na linha. Fica ligado com Deus. Está dirigindo, está falando com Deus. Está no trabalho, está falando com Deus. Está em casa, está falando com Deus. Está no trabalho, está falando com Deus. Está na faculdade, está falando com Deus. Está trabalhando, está falando com Deus. Por quê? Porque isso é relacionamento. Pense comigo, o que você pensaria do seu filho? Quem é pai, quem é mãe, levanta a mão aí. O que você pensaria do seu filho que não fala com você, passa por você, esbarra em você e nem olha na sua cara o dia inteiro, 2, 3, 4 a semana, um mês, mas aí de repente ele vem, papai, ô papai, te amo tanto, mamãe querida, vem aqui mamãe, eu preciso que você me dê tanto. Todas as vezes que ele fala com você, só fala para pedir. Quando ele for falar com você, você já vai saber o que você quer. É assim ou não é? Quando você ajoelha, o que Deus pensa lá no céu? Você quer ter relacionamento com Ele ou quer pedir alguma coisa para Ele? Há uma grande diferença entre buscar a face de Deus e buscar as mãos de Deus. Tem gente que vem para a igreja para buscar as mãos. Quem busca as mãos, busca o que Deus tem para dar. Quem busca a face, busca intimidade, busca relacionamento, busca comunhão. Que manda show de révia. Vamos mudar isso? David Wilkerson, um dos maiores pregadores do nosso tempo, faleceu recentemente, pastor fundador da igreja lá da Times Square. Ele dizia uma frase impactante, ele dizia: não culpe a Deus por não ouvir as suas orações egoístas, quando você não está disposto a ouvir o seu chamado para ser obediente. A gente é muito bom para pedir, mas é muito ruim para obedecer. Deus quer comunhão, e comunhão gera obediência. Pastor, eu quero ser molhado com as chuvas de bênçãos de Deus. Então se coloca debaixo da nuvem da obediência. Porque só pode ser molhado pelas bênçãos de Deus quem estiver debaixo da nuvem da obediência. Esse assunto da obediência é o mais importante da Bíblia. A Bíblia chama de honra. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Pastor, o que é honrar o pai e a mãe? Obedecer. Pastor, o que é honrar a Deus? Obedecer a Deus. Pastor, o que é honrar aos pastores? Obedecer aos pastores. O que é honrar a palavra? Obedecer a palavra. Deus quer comunhão conosco, só que a gente quer a bênção. E essa geração nossa tem ouvido um falso evangelho, de que Deus vai dar tudo o que a gente quer e vai realizar todos os seus sonhos. É a maior mentira do mundo. Deus não vai realizar os meus sonhos. Deus não vai realizar tudo o que eu quero. Deus vai fazer aquilo que eu preciso. E isso é muito. Porque nem a salvação a gente merece, e Ele já nos concedeu. Pastor, Deus ainda não me deu a bênção que eu quero, mas já te deu aquilo que você precisava. Você é crente, você é salvo. Deus te livrou do inferno, que é eterno, e você está achando pouco? Levanta a mão e glorifica o Senhor, o céu é nosso. Estamos aqui de passagem. Oração, jejum, palavra, adoração. Aí a Bíblia diz, está no texto, na continuação: tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Porque a aldeia está debaixo de maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque só tem incrédulo. Incrédulo é aquele que vê e não crê, ouve e não acredita, presencia e rejeita. É possível ser cristão incrédulo? Infelizmente é. Sabe quem são os maiores inimigos da igreja? Não são os ateus, não são os islâmicos, não são os esquerdistas, marxistas e tudo quanto é isso que tem por aí. Não, os maiores inimigos da igreja são os falsos crentes, que dizem que são e não são. Eles não pregam o evangelho, eles despregam o evangelho. Dr. R.C. Sproul, citado por William MacDonald no seu livro Santidade, ele conta um caso interessante. Diz que Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, você conhece bem, Alexandre Magno, ficou sabendo que um de seus soldados havia desertado, fugido do exército. E vocês sabem que a pena era capital, era a pena morte. E aí encontraram esse homem, trouxeram ele para Alexandre. Disseram: Alexandre, nosso imperador, encontramos o soldado fujão. Deixa eu conversar com ele. Chamou ele de canto e disse: qual é o teu nome, soldado? Ele disse: meu nome também é Alexandre. Ele disse: o quê?
o seu nome também é Alexandre? Ele disse, é. Então ou você muda de nome ou muda de atitude. Você diz que é crente, então viva como tal. Diz que é salvo, então viva como salvo. É impossível viver como ímpio dizendo que é salvo. A Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Eu lembro que na escola, no ensino médio, novo convertido, no intervalo a gente se reunia para pregar a palavra, falar da Bíblia. Aí se reunia os crentes, naquela época eram pouquíssimos, tinha 3, 4 crentes na escola. Era eu e mais outros. E a gente está lá conversando de Bíblia, o pessoal se reuniu para ouvir, os colegas que não eram crentes, e a gente está pregando a Bíblia, eles estão assim ouvindo, e de repente um dos nossos colegas disse assim, é verdade, a Bíblia diz assim, assim, assim. O pessoal olhou para ele e disse, como é que você sabe disso? Ele disse, não, eu também sou crente. Você é crente? É, eu sou da igreja tal. Você está de brincadeira? Ele era crente, mas vivia como ímpio. E naquele dia ele foi envergonhado, porque ninguém acreditou que ele era crente, porque ele vivia como ímpio. Nós devemos viver como Cristo nos ensinou. Quem tem comunhão é diferente. Sabe por quê? Quanto mais você vive com uma pessoa, mais parecido com ela você fica. Sim ou não? Quem é casado, levanta a mão. Quem é casado, levanta a mão. Teve alguns irmãos que levantaram a mão triste aí. Misericórdia. Pastor, anota o nome, né? A irmã do lado dá um golpe nele aí, em nome de Jesus. Aí o que acontece? O homem, o marido, fica mais parecido com a esposa. Fica ou não fica? E a esposa não fica mais parecida com o marido? Quanto mais o tempo passa, tem coisas que eu não fazia. 20 anos de casamento, tem coisas que eu faço. Por quê? Porque aprendi com a minha esposa. E ela tem coisas que não fazia, agora ela faz, porque aprendeu comigo. Relacionamento, quanto mais você convive com uma pessoa, mais parecida com ela você fica. Isso a psicologia moderna confirma. A criança passa o dia inteiro na escolinha, chega em casa fazendo uns negócios estranhos, o pai olha e diz, onde aprendeu isso? O adolescente chega em casa e o pai olha e diz, ué, tá estranho. Aí o adolescente dá aquela risada e o pai olha e diz, ué, tá rindo diferente? O que aconteceu que está rindo diferente? Não, estou rindo normal. Ele nem percebeu que está rindo igual um amigo, de tanto conviver com ele. Está andando esquisito igual ele. Está falando igual, está se comportando igual, está se vestindo igual. É a convivência. Quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Jesus você fica. Quanto mais você se dedica à palavra, quanto mais você se dedica à oração, quanto mais você se dedica ao jejum, mais comunhão com Deus você tem. As pessoas olham de longe e dizem, esse é crente, esse é crente. Não precisa nem você falar, porque quem é não precisa dizer que é. Você lembra do Pedrão? Jesus foi preso, aí chegaram para o Pedrão e disseram, Pedro, você é um deles, né? Ele disse, não, mas você é sim. Não, eu não sou não, você é da igreja de Jesus, né? Não, não sou não, mas você anda igual ele, você fala igual ele, se veste igual ele, se comporta igual ele. Como que você não é? Não tem como esconder, quem anda com Jesus é parecido com Jesus. Agora tem uns que são tão desmantelados, irmão, que nem falando o que é. Não, eu sou crente mesmo, sou da igreja. Rapaz, você está de brincadeira? Não, eu sou crente. Eu vou mostrar a carteirinha. Ele mostra a carteirinha. Você fala, rapaz, você fez isso aí na internet, fala a verdade. Não, eu sou crente. Nem mostrando, ninguém acredita. Agora quem é, não precisa nem falar que é, de longe você conhece. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. As pessoas olham para nós e devem ver Jesus em nós. Eu não sei você, mas uma das coisas que mais me alegra nesse mundo é quando eu estou num lugar que ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente, eu não estou com Bíblia na mão, não estou de terno e gravata, não tenho nada escrito Jesus salva, nada que me identifique como crente. E alguém chega para mim e diz assim, Senhor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Você é crente? Eu sou pela graça de Deus. Por quê? Não, porque parece. Que igreja você é? Eu sou da Assembleia de Deus. Ah, aquela igreja que o povo fica gritando, é essa mesmo. Eu sou um dos que mais grita lá. Tem algum problema? Não, então vamos lá fazer um culto, vamos fazer uma visita e o Senhor vai falar com você. É Bíblia. Tem que ser diferente. Trouxe ele, tirou ele da aldeia. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus precisa tirar a gente do lugar que a gente está para nos colocar no lugar certo. E eu não estou falando de geografia, estou falando de posicionamento. Porque a gente às vezes está numa posição que para nós é confortável e Deus quer que a gente saia dela, porque senão a gente não vai mudar. Deus tem coisas grandes para nós e às vezes Ele precisa nos tirar do lugar e nos colocar aonde Ele quer. Só que se for pelas nossas vontades, a gente não sai. Você acha que José queria sair da casa do pai dele? Tinha tudo lá, tinha comida, tinha ar-condicionado,
tinha internet paga, tinha água, luz paga, tinha conforto, tinha tudo. Você acha que ele queria sair de lá? Aí Deus falou: José, eu tenho uma obra tão grande na tua vida, só que se eu deixar você aí não vai acontecer nunca, então eu vou ter que causar uma situação. Deus está falando com alguém aqui. Aí ele passa por tudo que ele passou, ele nem imaginava onde ele ia chegar. Pastor, mas ele não sonhou? Sonhou, mas ele não entendeu nada, porque o sonho não foi voluntário, foi involuntário. Porque tem gente que acha que José disse assim: eu vou dormir, Senhor, eu quero que o sol e a lua se curvem diante de mim no sonho. Você acha que foi isso? Você domina o seu sonho? Quando você vai dormir, você diz assim: Senhor, eu quero sonhar que eu vou ficar muito rico, milionário esse ano ainda, que vai dar tudo certo, que eu vou passar na faculdade, que eu vou comprar um apartamento, que o carro do ano vai chegar. É assim que você faz? E mesmo se você fizer, não vai acontecer, porque você não domina os seus sonhos. Quem deu o sonho para ele foi Deus. Quem realiza é Deus, quando ele dá. Aí, depois de alguns anos, 13 anos propriamente dito, ele assume o trono do mundo, junto com o faraó. Ele imaginava isso? Não. Mas Deus causa situações às vezes que são problemáticas, para que lá na frente a gente seja abençoado e abençoe milhares de pessoas. Uma palavra profética para a tua vida, que você está passando agora de sofrimento e dor, é para que você seja usado por Deus para outras pessoas aonde você está sofrendo. O lugar onde você é mais ferido é o lugar onde Deus mais vai te usar para curar. Aleluia. Aleluia. Em 2017, a gente estava esperando o nosso segundo filhinho. E a alegria era tão grande. Ficamos sabendo que era um menino. Eu já tinha uma filha. E eu disse: Deus é grande, vai realizar a promessa. E estava dando tudo certo. Até que minha esposa começou a sangrar no comecinho da gravidez. E depois disso nunca mais ela parou. E foi um sofrimento intenso, 6 meses de sofrimento. Eu não conseguia viajar para pregar, não conseguia sair, porque toda madrugada eu tinha que sair correndo com ela para o hospital, senão ela ia morrer. E eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E Deus não explicou, porque tem coisa que Ele não explica. Ele apenas diz: viva. Max Lucado disse que Deus nunca prometeu que a trajetória seria fácil, mas Ele garantiu que a chegada ia valer a pena. Passa pela tribulação glorificando a Deus, porque pecadores que somos merecíamos sofrer muito mais, e Deus é tão bom que não permite. Foi uma luta intensa, eu orava a Deus: Senhor, faz um milagre. Só sei que um dia a gente fez um culto, e quando acabamos o culto, ela começou a sentir contrações, e a gente teve que sair correndo para o hospital distante. Chegamos lá, a médica disse: está com a dilatação alta, se nascer vai morrer. Eu disse: não vai morrer, doutora, porque é promessa de Deus, vai dar tudo certo. Se nascer vai morrer, porque ele não tem estrutura ainda para suportar. Eu disse: ok, vamos ver. Deus é maior. E a gente ficou orando. Eu só sei que minha esposa estava ali sofrendo, sentindo muitas dores. De repente, para resumir a história, ela deu um grito lá dentro. Eu estava assinando a internação dela, e eu ouvi, eu falei: não é possível, está nascendo. Nasceu, a enfermeira passou correndo com o bebezinho. Eu fiquei em choque, não consegui nem me mexer. Entrou no elevador e sumiu da minha vista. Eu falei: meu Senhor, e agora? O que vai ser? Sobreviveu. Eu disse: Deus vai fazer um milagre, é grande a obra, Deus vai fazer um milagre, nós vamos contar esse milagre onde a gente for, onde eu pregar por esse Brasil eu vou contar. Nasceu prematuro e sobreviveu, está lá para a glória do Senhor. Passou algum tempo e eu ali em oração, minha esposa quase morreu com hemorragia, teve que receber várias bolsas de sangue. Eu disse: Deus faz a obra. Eu só sei que no outro dia pela manhã eu estava feliz, o bebê estava bem. Eu fui lá, a enfermeira disse: olha, ele vai precisar fazer alguns procedimentos, possivelmente algumas cirurgias. Eu disse: não tem problema, vai fazer, vai dar tudo certo. E quando poucas horas depois eu recebo a notícia que ele tinha falecido. Eu disse: não é possível. Tem certeza que foi o meu filho? E a doutora disse: infelizmente sim, Senhor. Eu posso ver, porque eu não estou acreditando, porque tem tanta criança lá, são todas parecidas. Alguém deve ter confundido, eu estava em choque. E eu cheguei lá e ele tinha falecido. E eu tive que correr atrás de tudo para enterrar o bebê, coisa terrível. E quando eu cheguei no lugar onde ele estava, sobre aquela pedra de mármore, eu
falei, não estou acreditando, Senhor, o que está acontecendo? O filho da promessa, era a bênção do Senhor, e agora? E Deus não me explicou nada. Só que nesse processo inteiro, Deus colocou pessoas ao meu lado, e mostrou o seu amor para comigo. Isso foi numa quarta-feira, o enterro. Sábado eu tinha uma agenda, um congresso para pregar, e por incrível que pareça, era na minha igreja. As irmãs do ciclo de oração disseram, pastor, você que vai dar abertura. Eu falei, não, gente, tem tanto pregador, eu conheço todos os pregadores do Brasil, eu indico para vocês. Não, a gente quer você. Eu falei, então tá bom. Eu olhei para minha esposa, ela tinha acabado de chegar em casa, fraquinha, debilitada, branca, sem sangue. Disse, amor, eu não sei se eu vou conseguir ir. Ela disse, você vai, e eu vou com você. Eu disse, não, você vai ficar em casa. Ela disse, não, você vai e eu vou com você, e eu vou cantar. Eu falei, você não vai aguentar. Se eu vou, Deus vai me dar força. Eu falei, então vamos. E quando a gente entrou na igreja, os irmãos sabiam de tudo, foram renovados por Deus. Uma família que estava em depressão porque tinham perdido o filho também, estavam querendo se afastar, não tinham mais força para servir a Deus. Naquele dia foram curados. E Deus nos usou para falar com eles que Ele ia conceder mais uma vitória. Pouco tempo depois eles ficaram sabendo que estavam grávidos. Está lá, a bênção de Deus, nasceu o filhinho. Fui pregar em outra igreja, Deus falou com a minha esposa, através da esposa do pastor, dizendo, aquele que estava no teu ventre era meu, mas o que está no teu ventre é de vocês. Minha esposa ficou assustada e disse, não é possível, o médico falou que não podia mais ter filho, se tivesse poderia morrer. Só que Deus tem a última palavra. Poucos meses depois fizemos o teste, ela estava grávida. E aí veio o Augusto e está lá, para a glória do Senhor, meu filho. Eu não entendi. Mas quando o Augusto foi nascer, ela foi internada. E repentinamente eu me dou de frente com a porta do quarto que ela ia ficar. E quando eu olhei, era o mesmo número que ela tinha ficado internada. Eu falei, não é possível. Mais de 1000 quartos ela ficou no mesmo. Não é coincidência, é Jesuscidência. É Deus dizendo, eu estou no controle. Estou restituindo. Quando ela fez a ultrassom do Augusto para saber que dia que ele ia nascer, o médico falou, vai nascer no dia 23 de maio. O dia em que o segundo filho tinha partido para a glória de Deus. Eu disse, não, isso não é coincidência. Isso é Jesuscidência. O Senhor confortou o nosso coração. O Senhor está confortando o teu coração nessa noite. A gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende porque a gente sofre. A gente não entende porque estamos passando por tal coisa. Mas Deus está te preparando para te usar. O que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tirou ele da aldeia. E agora Jesus vai tocar nele e vai dizer assim, você está vendo alguma coisa, meu filho? Tocou com saliva nos olhos dele. Pastor, por que saliva? Porque saliva naquele período entre os judeus, no primeiro século, na era cristã, eles acreditavam que a saliva tinha poderes terapêuticos. Tanto é que no Talmud, que é um livro de explicações judaicas para o Antigo Testamento, eles diziam que se alguém estivesse enfermo dentro da casa, dentro da família, eles pegavam um pouquinho de saliva do primogênito e colocavam na enfermidade. Eles achavam que isso ia curar. Era uma superstição, não é doutrina, não é para ninguém fazer isso. Mas Jesus se utilizou desse recurso para despertar a fé em 3 pessoas. Jesus usou saliva para curar o cego de nascença, João 9. Para curar também o surdo mudo. E para curar este homem aqui. Colocou saliva nos olhos dele. O homem é cego, mas ele escuta, sim ou não? Ele é cego, mas ele é judeu e escuta. Então ele conhecia a cultura. Saliva representa cura. Saliva representa milagre. Quando ele sentiu a saliva, ele pensou, saliva é cura, saliva é medicinal, saliva é terapêutica. Esse homem vai me curar de verdade. E aí a fé dele se aflorou. O que aconteceu? Jesus perguntou para ele, você está vendo alguma coisa? Ele disse, estou vendo. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Ele era cego, sim ou não? Ele via alguma coisa?
Ele era cego, ele não tinha hipermetropia, ele não tinha astigmatismo, ele não tinha miopia, ele não tinha catarata, ele não tinha glaucoma, ele era cego. Cego vê alguma coisa, sim ou não? Aí Jesus tocou nos olhos dele e disse: você está vendo alguma coisa? Ele disse: vejo. Ele foi curado. Eu estou vendo. Peraí, pastor, mas o texto diz que ele via, mas via os homens como árvores que andam. Ele via, mas via embaçado, sim ou não? Ele via, mas via de maneira turva. Ah, irmão, se eu tivesse lá, eu ia ficar bravo com ele. Sou sincero em dizer. Por quê, pastor? Porque ele era cego e agora está vendo. O camarada não via nada, agora está vendo. Ah, mas está vendo embaçado, mas está vendo alguma coisa? Está melhor do que antes, sim ou não? É assim que Deus quer falar conosco aqui esta noite. Pode não estar do jeito que você queria, mas está melhor do que você merece. Deus nos convida a fazer uma retrospecção. Olhe para trás, no retrovisor da vida, e eu duvido você que serve a Deus de verdade, olhar para trás e dizer assim: hoje está pior do que antes. Eu duvido, está muito melhor. Tem gente que está aqui, eu ouso profetizar, que não era nem para estar vivo. Tem gente que aqui como eu, está aqui essa noite, que era para estar 7 palmos abaixo de terra. Tem gente que está aqui, que era para estar atrás das grades. Tem gente que está aqui, que era para estar no leito de enfermidade. Tem gente que a essa hora, irmão, no feriado prolongado, em pleno domingo de calor, 7:30 da noite, era para estar sendo lambido pelos cães na calçada, bêbado, drogado. Aí Jesus te salvou, te restaurou, te abençoou. Aí você veio num culto como esse, com a família abençoada, bonito, cheiroso, bem arrumado, e não tem coragem de agradecer e glorificar. Seja grato a Deus. Mas pastor, Deus ainda não me deu, ainda não realizou o sonho que eu quero. Irmão, para de graça. O que Ele já fez é muito mais do que a gente merece. A gente fica nessa perspectiva: ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. A gente fica só querendo coisas que a gente não tem, e esquece de agradecer o que a gente já recebeu. Apocalipse 3, Jesus diz à igreja de Filadélfia: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você fica buscando o que você não tem, esquece de guardar o que você já recebeu. Cuidado para não perder a bênção que você já tem, porque infelizmente a gente só valoriza quando perde. Mas crente cheio do Espírito Santo agradece e valoriza quando tem, quando recebeu. Olha para trás e vê de onde Deus te tirou. Olha onde Deus te colocou. Olha como você andava e olha como você anda. Olha quem você era e olha quem você é. Quer fazer um teste prático? Chega em casa e pega um álbum de fotografia. Os jovens não sabem nem o que é isso, né? Deixa eu explicar para eles. Álbum de fotografia era uma espécie de livro que a gente colava fotos. Tem que explicar, que eles não sabem. Esses dias eu mudei, pastor Tassi, e aí eu fui morar em outro bairro. E aí quando eu estava mexendo nas coisas, encontrei o álbum de casamento. Irmão do céu, quando eu olhei aquilo, eu fiquei emocionado. Eu comecei a olhar aquelas fotos. Falei: Jesus, que é isso? Irmão, só a capa do Batman, só tinha orelha e nariz, só o refil da caneta Bic, feio que doía. Se hoje eu sou feio, naquela época, irmão, assustava. Eu olhei e falei: minha esposa me ama de verdade, porque feio desse jeito, não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Ela me ama, casou comigo. Falei: amor, vem aqui. Ela veio. O que foi? Falei: me dá um beijo. Ela não entendeu nada. O que foi? Você está ficando bobo? Eu falei: não, me beija aqui que eu te amo demais. Você me ama muito. Casar com um camarada desse aqui tem que ter muita fé. Olha para trás. Eu tinha um terno só para pregar, para ir para os congressos, para ir para os casamentos, para ir para a festa, para tudo. Só tinha um. Era conhecido como o pregador do terno, o terno bege. Era o terno, sabe aquela cor bege? Hoje em dia tem uns beges bonitos, né? Chique, tá, mas naquela época, irmão, pensa num negócio feio. O pessoal olhava de longe: ó, o Rodrigo está vindo. Rapaz, você enxerga bem, né? Não, é por causa do terno. Já conhecia de longe. Andava a pé, não tinha nem bicicleta para andar, e saía para pregar. Os irmãos convidavam: você pode pregar aqui? Posso. Não tinha dinheiro nem para condução. E os irmãos não tinham coragem nem de fazer isso. Desmantelado. Aí eu ia a pé e voltava a pé.
Bar de chuva, de sol, pregava feliz, e Deus fazia a obra, e amém. E Deus fazia promessas. Eu falava, Senhor, não vai cumprir nossas promessas? Sou teu servo, me ajuda aí, só tem esse terno, Jesus. Eu estou andando a pé, o negócio não está fácil. Um dia eu estava com o sapato quase rasgando, aí um amigo olhou, porque Deus sempre usa alguém, né? Aí um amigo olhou e disse, ô Rodrigão, você está com esse sapato aí só, né? Eu disse, rapaz. Ele disse, que número você calça? Ele disse, do 40 ao 50. Ele disse, não entendi. Não, fala sério, que número? Eu falei, do 40 ao 50, queridão. Prova, você não sabe o que é prova, tem gente que não sabe o que é isso, né? E se ficar pequeno? Irmão, encolhe o dedo. E se ficar grande, tem papel para quê? Serve tudo, traz, eu estou sem. E Deus fazendo promessas, vou te usar, vou te levar pelos 4 cantos, vou te usar, vou pregar minha palavra. E Deus começou a agir. E Deus age, sim ou não? Até hoje Deus age. Hoje a gente anda um pouquinho melhor, né? Mas a maioria das coisas que eu tenho é da marca japonesa que me deram. Terno que me deram, sapato que me deram, gravata que me deram, tudo ganhado. Glória a Jesus. Eu fico olhando para trás e vejo o que Deus realizou. Só não agradece quem é muito ingrato. Irmão, posso te dizer uma coisa? É impossível ser crente e ser ingrato. Ou você é ingrato ou você é crente. As duas coisas é impossível ser. Uma contradiz a outra. Se você é ingrato, a partir de hoje, passe a agradecer. Você tem saúde, agradece. Você tem 2, 3 pares de sapato, agradece. Tem gente que não tem nenhum. Você tem várias roupas para escolher e tem coragem de dizer assim, eu estou sem roupa para ir para a igreja hoje. Ah, irmão, se eu sou Jesus, agradece pelo que você tem. Não se preocupe com o que vão dizer. É para a glória de Deus. Morei de favor várias e várias vezes na minha vida, desde criança. Morava na casa dos outros. Tinha vontade de comer coisas e não tinha. Meu pai trabalhava, mal dava para pagar o aluguel. Minha mãe criava a gente com muita dificuldade. E uma vez a gente estava morando de favor na casa de algumas pessoas, uma família, e eles faziam pastéis, e pastel, e criança ama pastel. E eu com aquela vontade de comer aquele pastel com queijo recheado, e eles comiam os recheados e davam uns de vento para a gente. Eu falava, mas eu queria aquele que tem queijo. Não, aquele lá não tem. E tinha. Compravam pizzas e saíam correndo, passavam para a gente não ver. Eu só sentia o cheiro, que vontade de comer uma pizza, não podia. Épocas que tinha vontade de comer coisas e não tinha condição. Tem gente que não sabe o que é isso. Ele quer e aparece, ele tem dinheiro, vai lá e compra. As dificuldades forjam o nosso caráter e nos faz ser grato a Deus quando a gente recebe a bênção dele. Aí tem gente reclamando, o camarada está vendo, ele não via nada, agora ele está vendo. Você está vendo? Tô. Então agradece, porque você não via nada. Você não tinha nada, agora tem. Você não tinha emprego, agora tem emprego. Você não tinha profissão, agora tem profissão. Você não era casado, agora tem uma família. Quem pode agradecer ao Senhor? Você ia para o inferno, agora vai para o céu. Quer mais que isso? Aí Jesus faz o seguinte, estou finalizando agora. Tocou pela segunda vez nele. Pastor, por que Deus tocou pela segunda? É o único milagre dos 35 milagres que Jesus relata aqui, que foi feito em 2 etapas. Porque Jesus não podia realizar da primeira vez? Não, ele podia, só que ele queria ensinar. Tudo que Deus faz é para ensinar a gente, sim ou não? É pedagógico. Ele tocou 2 vezes para dar uma aula para quem? Para o cego? Não, para nós e para os discípulos. Os discípulos estão vindo, volte às páginas e você vai ver, do grande milagre da multiplicação de pães. Eles acreditavam que Jesus era multiplicador de comida, eles acreditavam que Jesus expulsava demônios, eles acreditavam que Jesus era um curador, mas eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles viam, mas viam como cego, viam embaçado. Jesus queria dar a visão completa para eles, para que eles soubessem que Jesus não só fazia coisas, mas Ele é Deus. Tocou nele pela segunda vez. Eu tenho uma palavra para você, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo aqui. Ele é o Deus da segunda chance. Se você errou da primeira, Ele está te dando uma segunda chance hoje. Você que está afastado, desviado, se afastou de Deus, não tem problema. É hoje a noite de reconciliação. Deus está te esperando de braços abertos para te receber. Está vendo? Agora eu vejo
perfeitamente e distintamente: o que Deus começou, Ele vai terminar. Não vai ficar do jeito que está. Deus vai completar a obra na tua vida. É só uma fase, é só um momento. Tempestades não duram para sempre. Terremotos não duram para sempre. Chuvas não duram para sempre. São momentos de dificuldade. O sol vai raiar na tua vida. Aí, finalizo agora. Jesus olhou para ele, deve ter dito assim: agora eu quero andar contigo. O Senhor fez um milagre na minha vida, igual o Gadareno. O Gadareno, quando foi liberto dos demônios, ele disse: eu quero ser missionário. Jesus disse a mesma coisa que disse para o Gadareno, para esse homem. Ele disse: eu quero ser missionário. Jesus disse: eu vou te enviar então. Para onde o Senhor vai me enviar? Para a África? Ele disse: não. Para onde o Senhor vai me enviar? Para a Europa? Ele disse: não. Para onde o Senhor vai me enviar? Para a América do Sul, Central, Não. Para onde o Senhor vai me enviar? Vai para a tua casa. Quer ser missionário? Seja missionário na sua casa. O melhor lugar para você mostrar o que Jesus fez na sua vida é na tua casa. Porque lá as pessoas sabem quem você era e agora vão saber quem você é. Lá as pessoas viram quem você era antes do toque de Jesus e agora vão ver quem você é depois do toque de Jesus, porque o toque de Jesus transforma. Segunda ordem que Jesus deu para ele: nunca mais entre na aldeia, porque da aldeia você saiu para nunca mais voltar. Deus está falando conosco essa noite. Você saiu do mundo para nunca mais voltar para lá. Não é para você voltar atrás, é para você prosseguir. Crente não olha para trás. Quem tem a mão no arado só olha para frente. Prossiga, insista, persevere, porque Deus é com você. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, a tua igreja está aqui reunida. O teu povo te ama, te clama, pede a ti. Queremos intimidade, queremos comunhão. Nos ensina a orar. Nos ensina a te buscar mais. Nos ensina, Senhor, a administrar o nosso tempo para a tua glória. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, nosso cônjuge, abençoa nossos filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, esta igreja é tua, esta igreja é do Senhor, foi comprada pelo teu sangue. Abençoa grandemente, retirando todo o impedimento, todo o embaraço, expulsando os demônios, trazendo à tona aquilo que o Senhor é para nós. Louvado seja o seu nome. A igreja diga glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu ministério. Deus abençoe a tua profissão. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é contigo. Esse é o maior presente de Deus para você. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor.